Salve, salve, rapaziada de casa! Mais uma vez estamos aqui entrando no ar com o Rota 44 Podcast para entrevistar uma personalidade de nossa região. A gente gosta de fazer as nossas entrevistas com pessoas que mudaram a trajetória das suas vidas e, consecutivamente, mudaram as trajetórias da vida das pessoas ao seu redor. Né? Empresários, esportistas, artistas, enfim. A gente, de um jeito ou de outro, tenta apresentar para a nossa região as pessoas que deram certo. Né? Que a gente tem muito disso, né, Renan? Santo de casa não faz milagre, que só as outras pessoas que dão certo. Não, cara. A gente mora num lugar em que as pessoas dão certo, trabalham pra caramba, e enaltecer essas pessoas é o que a gente gosta de fazer. E eu estou recebendo hoje aqui uma empresária, uma dentista, uma pessoa que dá emprego, uma pessoa que é sacudida no que faz. Estou falando da Fernanda Dias. Como é que você está, Fer? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bem também. É um prazer estar aqui, uma honra. Estou super feliz com o convite. Obrigado. Quero contar um pouquinho, né, de como é a vida da mulher empresária aqui na nossa região. Mulher empreendedora, né, cara? Porque, queira ou não queira, ainda tem um pouco de... A grande maioria dos empresários ainda são homens, né? Sim. E eu queria saber de você, como é que começou? Você começou... você é dentista hoje, né? Sim. Além de empresária, primeiro dentista. Como é que você começou? Hoje eu ainda estava pensando nesse assunto, né? A odontologia, a gente se forma... Mas a gente acaba sendo, assim que a gente se forma, a gente já tem que virar automaticamente empresário. Hoje, na grade de algumas faculdades já tem essa parte, mas na minha época ainda não tinha. Ah, de empresária? De empresário. Porque alguns vão trabalhar em clínicas, partem para a parte acadêmica, mas no meu caso, no começo eu fui trabalhar, né, eu trabalhava dentro de um sindicato, do Sindicato dos Servidores. Mas eu era contratada de uma operadora, de uma clínica que era operadora também. Tá. E aí, depois de 2 anos, eu acabei comprando a clínica, eu e minha sócia. Então, a gente trabalhou, ela já trabalhava lá mais tempo que eu. E depois de 2 anos, nós acabamos comprando a clínica. Então, eu virei de funcionária a empresária, mas sem saber o que era ser empresário, né? E aí eu fui aprendendo na marra. Estou até hoje aprendendo. Eu acho que é essa a grande dificuldade, não é, Fer? Ter que meter as caras assim. O Brasil tem muito disso, né? Eu nem sabia desse negócio dessas aulas de negócio que a faculdade está oferecendo, porque deve ser muito novo, né? Eu também, quando fiz faculdade, a gente saía de lá preparado para o mercado, mas sem nenhuma noção de empreender, né? Sem, noção nenhuma mesmo, né? Não sabia o que era um Simples Nacional, não sabia que tinha que pagar imposto de funcionário, de produto que compra, de produto que vende. Então, eu fui aprendendo, né, junto com a minha sócia, apanhava um pouco, até hoje, né? Ainda mais porque o governo ele se reinventa. Agora veio essa reforma tributária. Nós da saúde estamos apanhando bastante com isso. Sofrendo muita coisa, a carga é muito grande, né? Carga muito pesada para o empresário. Muito. Está sendo muito. E como é que vocês lidam com isso? Como é que... Eu fico pensando, os empresários hoje em dia, se você for colocar na ponta do lápis mesmo, você fala, putz, melhor largar a mão. De tanto que a gente tem que pagar, né? Como é que você enfrenta? Muitas vezes eu falo isso, assim, muitas vezes a minha secretária, ela ganha mais do que eu. Hoje o empresário, a odontologia... A área da saúde, ela é um pouco status, né? Ai, nossa, hoje em dia ganha-se muito dinheiro, quem faz harmonização, quem faz isso, quem faz aquilo. Eu acredito sim que tem bastante gente que ganha. Mas se você não souber colocar tudo na ponta do lápis, e aí entra a parte empresário, a conta não fecha, né? Tem clínica hoje que o gasto é 50 mil, falando um valor médio, 50 mil. Então, se eu ganho 50 mil... eu não ganhei nada. Né? Se eu produzo 50 mil e o meu gasto é 50 mil, eu não ganhei nada. Então entrou muito dinheiro, mas saiu muito dinheiro. Então, para eu conseguir ganhar, eu preciso produzir 100. Você ganhar 50. Para me sobrar... não sobra 50, não. Porque 50 vai ter que pagar imposto. Sim, sim. Então, hoje em dia, eu acho que para nós
empresários leigos, é um pouco difícil entender isso, porque vê-se entrando muito dinheiro, né, alguns meses, mas também sai muito. Então, se você fizer a conta, tem mês que sua secretária ganha mais do que você. Você acaba não ganhando nada. Aí vem aqueles marqueteiros, ai não, mas eu ainda não cheguei. Dá para fazer muito dinheiro, né? Ainda. Mas é tem muito meses, difícil. sim. Meses que a conta fecha, um saldo positivo, maravilhoso. Não estou falando só de mim, tá? Estou falando do meio que eu vivo, de amigas que eu converso e do meu meio também. Então, essa é a nossa realidade e dificuldade. Tentar entender que o tanto que está entrando não é o tanto que você está colocando no seu bolso, né? Eu acho que uma dificuldade. Equilibrar, né, principalmente vocês que são da área da saúde, né, da odontologia, além de ter que pensar em tudo isso que você acabou de dizer, ter que trabalhar ali nos seus pacientes, né? Imagina, se você quer andar certo, se você quer pagar imposto, se você quer pagar bem seu funcionário, se você quer usar produto de qualidade, não passar ninguém para trás, porque também tem um outro caminho, né, que uma hora a conta chega para essas pessoas também que não fazem... Que vão pelo caminho errado. Vão pelo caminho errado. Mas, se você quer andar no caminho certo, você tem que ver sua margem de lucro, né? Qual foi o momento mais difícil, assim, da sua carreira? Como dentista, vamos pôr assim, que você teve que superar para chegar até aqui? Olha, eu tive vários, né? Esse ano, nós estamos em 26. 13 anos 13 que eu anos sou já. formada. Tá. Empresarial, de não saber o que fazer mesmo, foi a pandemia. A pandemia judiou muito, porque a gente teve que ficar com as portas fechadas e eu tenho uma clínica, né? Então, a clínica, as minhas contas continuaram. E a gente honrou muito com as nossas contas. Então, foi muito difícil, porque foi um momento muito incerto, de não saber o que fazer. Fora isso, eu acho que todo empresário ele tem os picos. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Tem momentos que dá desespero, você fala, nossa, é melhor fechar. Eu imagino. E aí você continua com as contas, né, fechando. Fechou o mês, passou. Ufa! Fechou o mês, passou. Então, mas também tem momentos muito bons de lucro, de você usufruir do que você trabalha. Mas, no geral, assim, foi a pandemia. A pandemia foi horrível, né, cara? Para quem trabalha com serviços, né? Sim, para quem é empresário no geral, né? Porque verdade. tudo tem os dois lados. Quando você é funcionário, você tem a certeza de que o seu salário vai pingar. Vai pingar, faça chuva ou faça sol. Quando você é o empresário, a história já é diferente, né? E eu fico pensando, você tem que ficar... Imagina a cabeça de vocês ali, por exemplo, sei lá, fazendo um canal. Imagina, Renan, como é que tem que ter um controle emocional, né? Porque tem que pensar nas contas, cheio de BO, e ali com a mão ali fazendo o trabalho. Eu acho que... Fazendo contra a cabeça o emocional de vocês, porque né? nós não fomos treinados para isso, né? Exato. É isso que é a nossa dificuldade. Tem que aprender na raça, né? Como lidar com a clínica, com o seu consultório. O investimento também é muito grande, não é? Quando você sai da faculdade? Sim. Porque uma cadeira é caríssima. Eu tenho uma irmã que ela é mais nova e agora ela está fazendo faculdade de odontologia também. Falei, Ana Lívia, vai fazer outra coisa. Falei, vai fazer outra coisa, vai seguir para outra área. Mas, por outro lado, eu fiquei muito feliz, né? De saber que eu fui uma referência, uma inspiração para ela. Mas é uma dor e uma delícia ao mesmo tempo. Você fala, meu Deus, mas eu não sei fazer outra coisa, eu amo o que eu faço, gosto demais da odontologia num geral, né? Gosto demais da odontologia num todo mesmo. E como empresária, você acha que o fato de vocês serem duas mulheres à frente desse negócio, o fato de ser mulher dificulta mais? Dificulta. Tanto a lucratividade como se inserir no mercado? Sim, dificulta bastante. O ano passado eu fiquei indo bastante para São Paulo, por conta da operadora. Eu fiquei indo bastante para São Paulo.
E lá é um mundo diferente daqui. Nós do interior, às vezes a gente acha, é tudo igual. Não é igual, né? Quando você lida com um tubarão grande, eu acho que a história muda um pouco. Eu passei por muitos momentos por o fato de eu ser mulher nova. Já cheguei em reuniões assim que as pessoas deram risada. É mesmo? Antes de falar. Antes de falar, deram risada. Não deram bola. Aqui também, né? Em Mogi Guaçu também já tive situações assim de machismo mesmo, da pessoa não dar bola pelo simples fato de eu ser mulher e nova. Entendi. Né? Nova perante eles, eram homens mais velhos, sim, assim. sim. Então já enfrentei bastante isso e algo que eu não imaginava, porque quando você está atendendo o paciente, você está cuidando dele. Então, por mais que seja homem, é raro ter essa discriminação. Eles preferem até ser tratado por mulher, porque a mulher é mais cuidadosa, mais zelosa. Agora, na parte empresarial, que pesa mais. Que tem mais na esse parte machismo, do cuidado com o paciente, não. Tá. Não, acho que nunca nem passei por isso. Mas a parte, Fernanda, empresária... Já passou bastante? Já passei bastante. E como é que fica o coração vendo essas situações? Eu imagino você... No começo eu levava pro coração, agora eu dou risada da pessoa, né? Porque a pessoa, num século que nós estamos, ainda querer ver essas diferenças de idade e gênero É triste, né? É triste pra ela. Chega a ser né? triste pra ela. Triste pra ela. A Fernanda tá falando que ela tá bastante em São Paulo, que ela tá lidando com esses tubarões, porque ela também é gestora de... Explica pra gente como é que funciona a Solidente, que é uma Operadora. É uma operadora de plano de saúde, de odontológico. Como é que foi isso, cara, essa loucura? A Fer, em vez ela passando tudo que ela tá contando pra gente aqui, dessas dificuldades, ela fala, não, peraí, deixa eu arrumar mais uma dor de cabeça aqui. Foi exatamente vamos isso. Criar Como é que foi essa transição? Em vários momentos eu já cheguei a pensar assim, falei, o que eu fui arrumar pra minha cabeça? Minha vida tava tão calma. Na clínica. Mas eu gosto muito de desafio. Quando eu me formei, eu trabalhava no sindicato. Tá. E o dono da clínica que eu trabalhava, ele era dono de um convênio e dono da clínica também. E ele era um senhor, hoje ele já é até falecido, mas eu aprendi muito com ele. Chamava Carlos, seu Carlos. E ele falava assim pra mim, olha, eu ganho dinheiro com operadora, mas eu preciso ter a clínica para atender os meus pacientes e aí eu consigo dar um atendimento melhor para eles. E eu, fiquei muito com isso na minha cabeça. Isso há 13 anos atrás. Quando veio... Não, isso eu não posso falar porque é um problema dele que aconteceu lá atrás, parte política. E ele acabou fechando as clínicas e ele teve que vender a operadora. Tá. Quando ele foi vender a clínica, eu e minha sócia, nós éramos funcionárias e a gente acabou comprando. E a operadora era algo que eu sempre quis. Quando eu comecei a procurar para como fazia para ter uma operadora, eu fui me deparando com muitas diretrizes. Então, a operadora, ela é algo muito sério, muito sério. Então, nós respondemos para a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, tem que cumprir com várias regulamentações, são processos longos. Burocráticos e sérios, né? E qualquer coisa a ANS é multa, então você tem que andar muito correto. E aí eu acabei desistindo, mas eu sempre quis operadora. E lá na clínica a gente atendia o convênio que prestava serviço para a prefeitura. E aí eu ficava muito triste, porque eu não podia atender da forma que eu queria atender. Eu tinha que atender da forma que o convênio queria que a gente atendesse. E eu nunca desisti de ter a minha operadora, mas eu sabia que era muito difícil. Mas eu acredito muito em Deus, e quando Deus coloca um sonho no nosso coração, Ele vai cumprir na hora dele, no momento dele e da forma dele. Eu acredito muito, muito nisso. E esse sonho ficou lá no meu coração. Guardado naquela gaveta. Guardado. E eu continuando na clínica, pra lá, pra cá, abri uma clínica em Cosmópolis um tempo, e fiquei lá, depois
nós ficamos 3 anos lá, fechamos e continuamos. Já tive franquia da parte de odontologia. Então, sempre gostei desse meio de clínica, tudo voltado para odontologia. E aí, há 2 anos atrás, apareceu a oportunidade de eu me associar à Solidente, que é uma operadora de 33 anos no mercado. Então, ela já passou por todas as diretrizes, todas as regras. Ela é uma empresa muito consolidada em São Paulo, capital. E lá a gente atende funcionário público da cidade de São Paulo. Somos parceiros ao sindicato de lá. Tá. E quando eu entrei nesse meio, foi algo para mim como pessoa muito desafiador, muito desafiador. Então foram assim noites e noites sem dormir, porque eu me cobro muito para não ter crítica, para não ter problema, para... E deve ser uma dor de cabeça atrás da outra, né? Sim. Porque é muita coisa para vocês cuidarem. Sim. Então, a primeira coisa, deixar tudo certo, tudo alinhado, para evitar ao máximo de ter reclamação, de ter dor de cabeça. Então, a operadora hoje, ela é assim... Não é porque é minha, mas ela é ótima, maravilhosa. É a menina dos olhos. Eu estou muito feliz com ela. E agora nós trouxemos para Mogi Guaçu e região, a Solidente. Agora está atendendo aqui também. Agora também nós estamos aqui. Agora esse ano a gente trouxe para cá, Guaí. Então estamos com alguns sindicatos parceiros, o sindicato da prefeitura de Mogi Guaçu começa amanhã. Sério? Dia 1º de abril. 1º de abril. 1º de abril. E começamos amanhã a atuar então os funcionários da prefeitura de Mogi Guaçu, Pedreira, Serra Negra e alguns consórcios também passarão a ser atendidos pelos dentistas da Solidente. Então a Solidente é operadora e ela tem dentista credenciado em Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Aí uma parte independente da minha clínica. Minha clínica também é credenciada ao convênio, mas são empresas totalmente diferentes. São e aí o funcionalismo, eles têm acesso a uma gama de profissionais, é isso? Sim. Uma gama de profissionais que aderiram à Solidente. Sim. E aí ele pode escolher o profissional que ele quer ser tratado, aquele que é mais perto da sua casa. É assim que funciona? Sim, assim que funciona. Quem ele se identifica mais é um ponto muito importante, porque eu que faço a auditoria de todos os procedimentos, todos os tratamentos. Então, nós credenciamos dentistas bons, para não ter dor de cabeça, não ter reclamação. Então, o paciente que passar, ele pode ter certeza que ele está passando com um bom profissional. Então, a gente tem todo esse cuidado. Por quê? Quando eu atendia outros convênios, o convênio, eu posso dizer assim, eu penso como funcionar. Meu pai sempre trabalhou em empresa, então ele sempre foi trabalhador. E ele usava muito convênio do sindicato que ele trabalhava. Sim. E eu usava muito também. Então, eu cresci dentro de sindicato. Eu amo o sindicato, sou super a favor de sindicato, porque traz muito benefício. Alguns, né? Alguns acabam que não. A gente não pode generalizar. E eu usava muito sindicato. Então, eu quis juntar tudo isso. Eu vejo o lado do meu pai, que é o trabalhador que usa o convênio. Então, ele quer dar o melhor para a família dele. Vejo, né? Ele quer dar o melhor para a família dele e, às vezes, ele pagar um dentista particular vai sair caro. Então, ele ter certeza que ele tem um plano bom para levar a família dele é algo que deixa ele confortável, a família feliz. Vendo como o lado do trabalhador. Vendo como o lado do empresário. Hoje é muito difícil você manter um funcionário. Se você der um benefício bom, com custo baixo, porque o custo ele é baixo, você dá um custo baixo e um benefício bom, a pessoa vai falar, nossa, eu tenho um plano odontológico, a minha família gosta. E é bom, tá? É ótimo mesmo. Por quê? Se você der um benefício ruim, você vai ter mais dor de cabeça. Eu falo porque meu marido, né, você sabe, é empresário. Então, se você der um produto ruim, também não vai ser bom, porque aí o RH vai encher de reclamação. É melhor você não dar o benefício do que você der uma coisa ruim, a pessoa vai ficar reclamando todo mês e aquilo vai virar uma encheção de saco. E falo também como o lado do dentista, porque se você tem uma operadora
que ela te paga certo, você fez o serviço, atendeu, trabalhou e ela te paga, você vai atender feliz, contente e vai dar resultado para todo esse restante, que é para o empresário, que vai contratar para a empresa dele, que é para a família, para os pais. Então, como eu já estive de todos esses lados e ainda estou, é o que eu gosto, né? Entendi. E o que eu gosto é do trabalhador, porque a minha família, os meus tios são pessoas trabalhadoras. Então, é um produto bom, com custo baixo, que todo mundo consegue. E é legal que tem a maioria dos trabalhadores, assim, CLT, que vai procurar um novo emprego, às vezes, o benefício é mais importante do que o salário. Sim. Eu já ouvi inúmeras pessoas dizer assim, ah, não, beleza, lá o salário é tanto, mas lá tem plano odontológico, tem uma cesta básica boa, às vezes. Então, pro trabalhador CLT, às vezes o benefício importa muito. Né? Pô, tem a Solidente, pô, o melhor plano que tem. Então eu vou querer ficar lá, porque minha família vai ser bem assistida. Sim. Não vai descontar tanto da minha folha, né? Porque quanto maior o salário, né, acaba descontando mais. Então, se você agrega benefício, isso é muito bom. Você falou, e uma coisa que eu prestei muita atenção e já está martelando aqui na minha cabeça, é que você queria oferecer um puta de um atendimento para o funcionário, porque você já foi atendida por plano de saúde. Você falou também que é muito espirituosa, acredita muito em Deus. Quando você conseguiu adquirir a operadora, você acha que é aquela proposta de Deus, que é aquele sonho que Deus colocou na sua cabeça lá atrás, Ele concretizando isso? Como é que você enxerga a espiritualidade aliada ao empreendedorismo, no seu quesito, assim? Sim, na minha crença, né, eu acredito muito que é uma junção de todos os fatores. O sonho nasceu no meu coração, né, o Espírito Santo, eu estou falando no que eu acredito e eu respeito todas as crenças. Nasceu no meu coração essa vontade. E eu trabalhei muito para isso. Em muitos momentos eu parei de trabalhar, outros eu trabalhei mais. Eu já tive fases depressivas, que eu fiquei 2 meses sem querer sair de casa, sem querer trabalhar. Já tive fases que eu trabalhei das 8 às 8, eu dava aula de final de semana, então eu dava aula em Poços de Caldas, curso técnico. Então, ao longo desses 13 anos, são muitas histórias, muitas etapas, muitas etapas, né? Mas o sonho estava lá e eu sempre orei e falei, Deus, se for da tua vontade que isso aconteça, que seja na hora certa. E foi na hora certa, foi do jeito dele, não foi do jeito que eu quis, porque eu imaginava que eu teria uma operadora sozinha, isso, aquilo. E hoje, graças a Deus, não foi dessa forma. Porque o meu sócio Carlos, é de São Paulo, ele é bem mais velho do que eu, ele tem uma experiência muito grande, maravilhosa nessa área e eu aprendo muito com ele. Eu aprendo muito com ele e eu também trago outras coisas novas, né, com ele para a empresa. No geral, a gente lida muito com essa área. Então, não foi do jeito que eu quis, não foi na hora que eu quis, mas ele deixou tudo certinho. Ele deixou tudo certinho. E às vezes eu orava e falava assim, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Será que eu desobedeci? Será que eu tô fazendo tudo errado? Será que eu estou pagando um pecado, né? Mas eu acredito que tudo na hora dele e da forma dele, se a gente entregar e confiar, porque não é fácil confiar e acreditar. Porque a gente quer tudo na hora da gente também, às vezes. E a gente não vê, né? A gente não vê Deus, a gente não vê Jesus, o Espírito Santo, a gente não vê. Então a fé, seja qual for, ela é algo muito sobrenatural. Porque a gente não está vendo a fé. A gente tem que sentir no nosso coração, acreditar e vivenciar. Eu vivencio muitos milagres na minha vida, muitos, através da oração. Então eu acredito e tenho muitas provas na minha vida da minha fé, né? Mas eu sei que existem fés diferentes e respeito. E no fim, cara, acredita, né? E no fim a gente... As crenças às vezes são diferentes, mas no final eu acho assim, também respeito todas as crenças,
Mas no final, o foco é sempre esse ser, né? Seja... Alguns focos não, né? Não, mas tem uma galera do que bem, é do mal, né? Tipo Renan. Tipo Renan. Não, tem muita... Mas fala assim, as religiões do bem, Renan, fora você que está aí sempre dando elas trabalho. visam o ser superior. É sempre um ser superior, né? Deus Seja maior. Jesus, seja Buda. Sim. Mas é sempre uma energia tão positiva que, putz, esses dias eu entrevistei aqui o pastor Hugo, lá de Mogi Guaçu. Ele faz um trabalho nas penitenciárias. E ele vai lá tentar converter o traficante, né? Para que ele se torne um ex-traficante. Eu falo, caraca, mano, o que leva um cara a sair de casa para se enfiar dentro de um presídio, para trocar ideia com um traficante? É a fé. Aí eu falo, puta, mano, a fé desse cara tem que ser tão grande, porque nada... Com certeza ele vivenciou experiências que maravilhosas, igual eu falei, que levaram ele. Porque a gente tem 50% de chance de acreditar e não acreditar, né? Eu, os meus 50% acredito muito e vivencio isso, né? A fé é comunhão, vivenciar, é diferente de religião. Se perguntar qual igreja você vai, eu não vou em nenhuma igreja, mas a minha Bíblia, as minhas crenças, as minhas orações... Porque o que é fé, Renan? Você sabe me dizer o que é fé? Na minha concepção é acreditar sem ver. Acreditar sem ver. Sua esperança, sua algo que você não vê, não pega e não vê o que está acontecendo. Só sente, né? Exatamente. E o maior grau disso é você ter fé que vai fluir. Fé é um sentimento. O que é fé para você? A fé é uma constância, porque a fé sem ação também, igual a gente estava falando sobre a solidente, que é um sonho. A fé, ela sem ação, ela é morta. Então não adianta eu falar que eu acredito, sendo que eu não faço nada para aquilo se materializar na minha vida. Eu acredito, mas eu não oro, eu faço tudo o que não é para fazer. Então não estou tendo fé. Então a fé, eu acredito que ela vem carregada de ação, né? É acreditar em algo que eu sinto, que eu não vejo. A fé não é só esperança. E ela é muito difícil. A gente fala muito em fé, mas não é fácil você ter fé. Então. O negócio está tudo dando errado, o mundo está caindo, seja na família, seja no trabalho. Você tem que acreditar que vai dar certo. E acreditar que vai dar certo e fazer tudo para dar certo. E talvez... E de repente, de uma hora para outra, as coisas mudam. E aí você fala, meu Deus, eu esperei tanto tempo e agora está acontecendo. Mas a sementinha foi plantada lá atrás. Não agora. Então a gente tem que plantar lá atrás para colher uma hora. Né? E manter essa constância. Não adianta você plantar a semente e depois Mas não é fácil não regar, manter também, porque nós somos seres humanos, né? É. Tem momentos que a nossa fé está muito alta, tem momentos que está baixa o ser humano, o dia a dia é equilibrar os pratinhos, né? É bonito falar de fé, mas você viver ela... Isso, porque a gente é testado toda hora, se for ver, né? É testado. A gente é testado toda hora. Ah, beleza, aí eu sou um cara de fé, então não vou ter problema. Não, talvez aí que você vai ter mais problema que os outros, né? Porque você está acreditando numa coisa que, será que esse cara quer mesmo essa água? Então vou colocar 17 obstáculos na frente para ver se ele vai chegar na água. Isso é ter fé, tá ligado? É crer que, independente do que você está passando, o objetivo vai ser atingido. Sim. Você tem 10, 20 obstáculos na frente. Pensar que existe, né, outro plano, talvez. Eu penso que se eu acreditasse só aqui, eu não teria uma fé tão grande. Então, eu acredito que depois daqui, a vida espiritual ela vai continuar. Né? A minha crença, eu sou cristã, então eu acredito muito nisso. Porque se eu acreditasse que tudo iria acabar aqui, talvez eu não iria vivenciar dessa forma. Mas conheço pessoas que são ateu e vivem muito bem nessa terra. Mas eu, Fernanda, não conseguiria viver assim. E como que a sua família lida com isso? De religião? De fé? São todos adeptos. Como é que você passa essa fé para o seu filho, por exemplo? Você é mãe, né? Sim. Seu filho tem quantos anos? 7. 7 anos. Pedrinho. Eu passo através de exemplos, de oração, de leitura da Bíblia.
Eu vou, às vezes, na igreja católica, às vezes eu vou na igreja evangélica, porque eu sou cristã. Então, não sou de frequentar muita igreja, mas às vezes eu acabo indo porque eu acho importante também a comunhão. Acredito muito que seja importante a comunhão, mas não o fanatismo, porque minha mãe já, no início da vida dela, ela foi para a escola de freira, então ela era tão fanática à religião, depois foi tão fanática à igreja evangélica, que eu tenho um pouco de pavor do fanatismo de religião. Então eu tento manter minha fé em casa mesmo, me alimentando com hinos e exercendo também, falando de Deus para as pessoas. Às vezes a gente pega paciente que está lá, o problema dele não é nem o dente dele, a vida acontece muito. Então Acaba você sendo uma psicóloga ali, uma mentora. Você levar uma palavra, né, de Deus para ele, de Jesus, e mostrar outro lado ajuda. Assim como eu também tive pessoas ao longo da vida que me ajudaram muito em momentos difíceis, que foi a fé que sustentou. Você acha que a gente olha às vezes uma empresária bem-sucedida, a gente fala, puta, essa garota teve sorte, olha que pessoa iluminada, né? Tem muito, a maioria das pessoas olham para uma pessoa que está dando certo e fala, puta, essa aí teve sorte, hein? Nasceu virado para a lua. Você acredita que essa fé em Deus, fé em você também, né? Porque a gente tem que ter fé na gente. Sim. Você acha que foi essa fé que te trouxe até aqui? Porque eu imagino a quantidade de percalços que você passou para chegar até aqui. Eu acho quanto a fé que foi e é o que me sustenta diariamente. Hoje eu não faço nada sem fazer uma oração. Deus, se não for da tua vontade, eu não quero isso para minha vida. Porque senão eu vou pagar um preço alto. A gente fazer por nós, sem orar, sem antes colocar Deus no negócio, pode até dar certo, mas você vai pagar um preço alto, né? Então, para eu não ter que pagar esse preço tão alto, antes eu oro, eu falo, Senhor, se não for da tua vontade, tudo bem, eu não quero. E assim, oro de uma forma bem firme, bem forte. E aí, se eu já fiz essa oração antes, Solidente, foi uma empresa que eu orei muito antes de me associar a ela. E no meio do caminho desses 2 anos, aconteceram várias coisas, boas, ruins, como toda empresa acontece. Né? E aí, muitas vezes eu falava assim, nossa, eu acho que o que eu fui fazer? Será que tem como eu parar, eu sair? Mas aí eu lembrava da oração que eu tinha feito. E aí eu ia questionar Deus, falava, Deus, foi o Senhor que permitiu eu entrar, foi o Senhor que... E aí tudo, né? Tudo se abriu, tudo é uma empresa que me dá muita alegria. Sou muito feliz com ela, com todos os pacientes que tem. E graças a Deus, cada vez mais entrando gente nova, parceiros, empresários. Estamos agora com sindicato, né? Então, tem aquele ditado, né? Mas o que sustenta sempre em todas as áreas, seja família também, filho, marido, mãe, pai, dia a dia, na clínica também, é a minha fé que me sustenta sempre. Porque eu sempre dou uma questionada, falo, Deus... Ó, que você tá armando. E aí, não tá saindo do jeito que eu queria, né? E aí vem uma resposta melhor, maior na hora dele, então... E tem aquele ditado, né? Que a gente ora pela chuva, mas às vezes não está preparado para enfrentar a lama. Então, muitas das vezes por isso que não acontece na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, porque os planos de Deus, eles são maiores do jeito e dele. melhores. Tem uma música da Maria Marçal que diz que é tudo no tempo dele. A gente pode até achar que a gente tem uma trajetória na nossa cabeça e no final você chega naquilo que você sonhou, mas por um outro caminho que os planos dele é bem melhor do que o da gente, né? Com certeza. E eu falo que eu seria muito triste se eu não tivesse essa fé que me sustenta, assim. Eu não sei por qual razão eu viveria. Então, eu sou tenho uma fé, assim, inabalável. Você já passou por alguma crise identitária? Tipo assim, que nem você está dizendo agora que várias. A fé, né, te mantém
viva, mantém a gente vivo, né? Fé em alguma coisa, esperança do que vem a seguir. Qual foi o momento em que não faltou fé, mas em que a fé estava mais embaixo, sabe? Que são essas crises, né, cara? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim pra cá? Como é que foi? Se teve esse momento? Teve, já ao longo da vida, né, já tiveram vários momentos assim. Quando eu fui mãe, eu assustei muito. Então foi um momento que eu perdi o controle. Eu sempre gostei de controlar as coisas. Tem o controle sempre em tudo, na mão ali, e na quando caixinha. eu acabo perdendo o controle, e a maternidade me fez perder um pouco o controle do que era. Minha rota era muito planejada para o profissional. Quando eu perdi um pouco desse controle, eu me deparei com muitas perguntas para Deus. E por quê? Por que comigo? Por que agora? Não era isso que eu queria para minha vida agora. E ao mesmo tempo eu percebo que eu permiti que isso acontecesse na minha vida, mas é difícil pra gente aceitar, né? Então a maternidade para mim, quando ela veio na minha vida, foi um momento que eu questionei muito a Deus, né? Não por um lado ruim, mas por ser algo que não estava na sua trajetória. Naquele momento, né? Não estava na minha trajetória. E hoje é a coisa mais maravilhosa que eu tenho na minha vida. E eu vejo que se não fosse da forma que foi, não seria como é a minha família. Então, eu sou muito feliz, realizada com a minha família. Mas foi um momento que eu questionei muito a mim, a Deus, a tudo. E era uma vida, era uma bênção. É uma bênção maravilhosa que eu tenho na minha vida. E depois que passa... Mas eu perdi um pouco o controle. E logo eu, que sempre falava muito, né? Hoje em dia tudo é planejado. Só engravida quem quer, só isso, só aquilo. E hoje você vê histórias. A minha irmã, meu pai tinha feito uma vasectomia quando minha mãe engravidou. Sério? E então foi um susto também na nossa imagino. vida. E hoje também é uma bênção Olha aí. minha vida. Minha irmã é como uma filha para mim. Então foram momentos que a gente questiona um pouco. E depois que passa, eu acho que até a gente tem que pedir perdão, né? Sim. Por isso fala, caraca, olha só, velho. Pedi muito perdão. Mas eu falava muito para Deus, falava assim, não só nesse momento, em outros da minha vida que eu passei por dificuldade, eu falava, Deus, o Senhor me perdoa, mas eu não estou conseguindo ter fé. A minha oração era essa, eu não consigo orar. O Senhor me perdoa porque eu não estou vendo luz no fim do túnel e eu não consigo orar, não estou conseguindo, eu não tenho força. E em muitos momentos a minha oração era só choro. Só que Deus conhece o nosso coração e Ele sabe, né? Então, aquele choro, Ele estava entendendo, né? E mesmo assim, na hora, não melhorava. Você falava outro dia, vou ter uma notícia boa, e aí você tem uma pior. Só piora, né? E aí você tem outra pior na vida do empresário, né? Também, falando de todas as áreas. E aí... mas eu acredito também que essas orações de choro foram as mais sinceras. E Deus foi capacitando, dando força, coragem para seguir em frente. Você falou da maternidade, cara. Eu também sou pai, e eu fui pai muito jovem, então eu fiz muita merda, eu acho. Fiz muita coisa errada. Assim, porque eu fui pai com 20 anos. E hoje eu entendo que mesmo eu imaginando que eu tenha feito muita coisa errada, que eu não deveria fazer, a minha filha é uma bênção, enfim. Como você encarou a maternidade nesses 7 anos de vida nova? Porque quando nasce uma criança, nasce uma outra pessoa, né, que é a mãe dessa criança. Como é que você encarou a maternidade? Hoje eu vejo que o amor pelo filho, ele tem várias fases. E eu, na gravidez, eu me culpava porque eu não tinha aquele amor que todo mundo falava, você vê em revista, aquele amor louco, aquele amor... Mas eu tinha um amor de cuidado, de me cuidar, porque eu estava gerando uma vida. Quando ele nasceu, para a mãe, né, você tem aquele amor de doação, de não dormir, de ficar o tempo inteiro em cima da criança. É um amor de preocupação, mas aí a gente não sabe entender que aquilo é amor. A gente quer aquele amor de hoje, que chega a doer o coração quando ele te abraça, quando...
vem com surpresa da escola. Então, nesses 7 anos, eu percebi que o amor da mãe pelo filho, ele vem nos atos, né? Amor de mãe é um amor de ato, de doação, de privação de sono. É um amor. A criança fica doente. Esses tempos atrás, o Pedro estava doente, com febre. Assim, foram 2, 3 noites sem dormir, tendo que dar conta do trabalho, da rotina e cuidar dele de madrugada. Aí é o lado bom do empresário também, que a gente só falou do lado ruim, né? Mas você ter autonomia de ficar em casa, é verdade. Trabalhar de casa, conseguir pedir para os funcionários te ajudarem a resolver. Então, é o lado bom do empresário. Mas voltando ao assunto da mãe. Então, eu percebo que, assim, é um amor de doação. A gente trabalha tanto. Para quê? Porque você quer dar uma escola boa para o seu filho, você quer dar uma vida boa para ele, você quer dar um plano médico, um plano odontológico, você quer que ele se vista bem. Então, é aquele amor de você se sacrificar para dar algo bom pro filho. Então, e hoje também o amor que eu tenho de... Quando a criança começa a falar, a interagir, é aquele amor de troca, né? Aquele amor gostoso de você abraçar, amar, ouvir... Aquele amor de carinho, que é o que eu achava que eu ia ter quando fiquei grávida. Vai vir aquele amor doentio. Vai brotar um amor aqui. Então, e hoje eu falo muito isso também para quem é filho, e hoje eu como filha vejo muito isso. Meu pai sempre foi muito trabalhador, então ele saía às 10 da noite, chegava às 6 da manhã, trabalhava em cerâmica e fazia 3 horários. Às vezes das 6 às 2, das 2 às 10. Nossa. E hoje eu vejo que ele sacrificava muito para quê? Para dar qualidade para nós, para os filhos. Então, que amor maior que isso? E muitos filhos às vezes falam, mas meu pai só trabalha. Não consegue enxergar, Não consegue. Só quando vier a maternidade, a paternidade, é que vai conseguir. Que vai sacar que, puta, como eu errei, né? Como eu critiquei meu pai. Tem tanta gente que xinga o pai, briga com o pai. Sim. E o pai ali fazendo das tripas coração para conseguir dar o melhor para ele, né, cara? Você aprende a perdoar, né, os pais. Muito, né? A respeitar mais. Você consegue se imaginar sem ser mãe? Não, jamais. Hoje eu sou um ser humano melhor. Eu penso no mundo todo como algo melhor, porque eu quero que o meu filho viva num mundo bom. Então eu não penso só eu, Fernanda, eu penso no mundo geral, né? Eu penso no mundo geral porque eu quero que meu filho viva num mundo bom. Tanto que às vezes me perguntam, você quer ser mãe de novo? Quando eu penso no amor do meu filho, eu quero ser mãe de novo. Mas quando eu penso no mundo do jeito que tá, eu não tenho coragem agora, né, de colocar uma criança no mundo. Então eu fico nesses dois É um paradoxo, né? E como é que você concilia? Gerencia o seu tempo entre mãe, dentista, empresária, gestora. Como é que você faz? Cada dia de um jeito. É mesmo? Que deve ser uma loucura, né, cara? Eu tenho TDAH diagnosticada, né? Eu trato TDAH. Então, chega a ser até engraçado. Tem dia que eu tô na clínica, tem dia que não é para eu ir para São Paulo, mas acontece alguma coisa, eu corro para São Paulo. Tem dia que eu tô atendendo e resolvendo coisas da clínica. De manhã eu tô com meu filho fazendo lição, mas eu consigo trabalhar de casa, fazendo auditoria. Então eu trabalho de casa e aproveito para ficar com ele, mas não são todos os dias assim. Tento levá-lo e buscá-lo da escola todos os dias, porque é um momento de troca, é um momento importante. À noite é um momento que eu tento não fazer nada, mas quando precisa fazer algo da operadora, às vezes eu acabo fazendo também. À noite, mas está ali em casa. Sim, então tem dia que de manhã eu consigo ficar mais com o Pedro e, ao mesmo tempo, resolver coisas da operadora. Mas eu acabo equilibrando. É aquele lance do equilibrar pratos. Às vezes eu vou viajar em família com meu marido, mas eu levo o computador, o celular e estou lá trabalhando. Sempre ligada. Então, às vezes não é de corpo presente, mas trabalhando, o empresário, ele acaba trabalhando constantemente, né, na mente dele. Não para nunca, né? Não para nunca. E a mulher, eu acho que a mulher consegue muito mais do que o homem. A gente não consegue, a gente não vê um empresário tendo a vida que você acabou de falar que você faz aqui. Cuida do filho, leva para a escola, vai para a empresa, vai para São Paulo, volta, trabalha à noite às vezes, enquanto está fazendo lição com o filho.
eu acho que a mulher empresária, às vezes, subestimada muito do que ela é, subestimada quando ela é empresária, quando ela está nesse meio corporativo, mas dificilmente a gente vai ver um homem fazendo o que uma mulher empresária consegue fazer, não é? Sim, agora puxando o lado para nós mulheres, eu vejo muito que a mulher, ela é mais, não posso falar inteligente, senão eu vou menosprezar. Mas ela tem uma sensibilidade que o homem ele não tem, isso é instinto. Assim como o homem tem uma força que a mulher ela não tem. Exato. Eu prezo muito pela igualdade, porém nós não somos iguais, não acho. Não adianta, não né? adianta falar. A gente querer forçar. Então a mulher ela tem uma sensibilidade de às vezes falar para o marido, olha, essa pessoa não vai por esse lado, e o homem não escuta. É verdade. Vai lá, ora, você vai cair. Não, prefere não cair do que escutar, né? É. Não, imagina. Então, assim, a mulher ela tem essa sensibilidade de ver quando o algo não vai dar certo, ela já tira o pé. O homem, ele insiste um pouco mais. Por outro lado, o homem tem uma força braçal que a mulher não tem. Que é genética, né? Hormônio. Hormônio. Sim, então instintivo. Então, eu acho que a mulher, quando ela tem cargo de liderança, ela acaba liderando até melhor que o homem. Por ter essa sensibilidade, esse empatia, feeling, né? A empatia de olhar para os funcionários, de olhar para os clientes, que o homem ele acaba sendo muito mais razão. E é difícil também, a mulher ela tem que pôr um pouco de razão. Às vezes nós mulheres somos muito emoção. Então equilibrar a razão e a emoção é algo difícil, mas que a gente precisa ao longo do tempo amadurecer e adquirir. Você falou que tem TDAH diagnosticado. Eu não fui diagnosticado, mas GPT ali, que a gente é curioso. Eu tenho um neuropsicólogo muito bom para te indicar. Por favor, porque eu tenho quase certeza que eu tenho TDAH, inclusive eu já até conversei com os amigos e tal, que tomam remédio, porque eu falei, cara, eu tenho isso. Como é que você encarou o TDAH? Porque quem sofre, quem tem o TDAH, ele é... Porque você faz muita coisa ao mesmo tempo. E o TDAH, ele é alguém que, pelo que eu sei, é um pouco mais disperso, não consegue fazer, focar, né? Como é que você conseguiu? Eu tive muita dificuldade quando eu fui mais para esse lado de empresa. Porque a minha clínica também é uma empresa, mas a operadora, para mim, como é uma empresa muito grande, foi algo que me deu mais... Eu tive mais dificuldade por conta do TDAH. E aí, até então, eu não era diagnosticada, eu imaginava que eu tinha. Em momentos eu produzia muito, em momentos eu não produzia nada. Às vezes eu achava que era depressão. E quando eu fui para esse mundo corporativo, eu comecei a ter dificuldade, porque em alguns dias eu produzia demais e em alguns dias eu não conseguia produzir. Tinha dia que eu conversava, participava de reunião, no outro dia eu tinha reunião, me dava desespero, que eu não queria conversar com as pessoas. E em outros dias, nossa, uma simpatia, interagia. Então eu comecei a ver que não era normal aquilo. Só que eu comecei a me perguntar, nossa, por que eu estou percebendo isso agora? Eu não estava associando a empresa. Foi o gatilho da Solidente que... Aí eu conversei com uma neuro e a doutora Karen, e ela me indicou o neuropsicólogo para fazer uma avaliação, acompanhamento. Então, eu fiz mais de 6 meses de acompanhamento e depois ele me indicou para passar por médico para continuar com a medicação. Então, isso me ajudou muito e me ajuda a manter aquilo, que às vezes não é que eu desinteressei do assunto. Às vezes é só o meu TDAH, no outro dia vai voltar. Então, com a medicação eu consigo manter essa constância e dar conta das tarefas, porque às vezes eu sabia que eu precisava fazer aquilo e eu simplesmente não fazia porque, não sei. E aí eu me sentia muito mal. Nossa, não estou conseguindo. Por não fazer, né? Por não fazer. Eu sou incapaz, eu sou isso, e aí vinha aqueles pensamentos. Mas a hora que eu pegava para fazer, era sensacional. Então eu... Mas demorava para pegar, para fazer, Demorava. Né? Parece que você tá falando de mim, velho. Você também, Renan? Caraca, velho, parece que sou eu. Ela falando, sou eu os caras aí que você tá falando. Tinha dia que eu olhava na cara das pessoas e falava, gente, eu não quero conversar. Pessoa chata, e no outro dia, não era. Então...
É uma montanha-russa de sentimentos, né? É uma montanha-russa. É. Puta, tá vendo? E às vezes a gente se sente mal, a gente começa a se colocar para baixo por alguns picos, né, de queda de dopamina. E às vezes não é nada disso. Não tem nada é só o TDAH. É só o TDAH. Lembrando a gente que a gente Então, tem o assim, TDAH. o diagnóstico, ele é bom para isso, para você saber que tá tudo bem, daqui a pouco vai passar essa fase. E a medicação ajuda a manter uma constância maior. Por mais que eu imaginava, quando saiu o laudo, eu fiquei triste. Fiquei um dia triste. Falei, nossa, porque a gente fala, mas eu fiquei um dia triste, mas aí eu comecei a entender, comecei a ler mais, estudar mais sobre o assunto e aí eu aprendi a lidar comigo, porque quando a gente procura o autoconhecimento é legal porque você entende que às vezes é só parte do seu comportamento, não é uma sentença. Né? Exato. E entender o que você está passando, eu acho que é o primordial, né? Porque eu também tenho esses picos de, puta, cara, não vou sair de casa hoje, velho. Acordo, deito no sofá. Tem dia que eu acordo, deito no sofá e ligo a televisão. A minha esposa fala, o que aconteceu? Eu falei, não, tô aqui vendo aqui. Aí... E de repente você produz mais em outro horário, não é que você não produz. E aí você fica mal porque de manhã você não estava conseguindo produzir. O meu é de madrugada. Então... Eu produzo à noite bastante. Sim. E a gente quer se cobrar por ter aquele padrão, né? Das 8 às 5. Nossa. Eu vejo minha esposa saindo de casa, às vezes, às 8 para ir pro trabalho, e eu tô lá ainda, sabe? Não comecei nem a me trocar. Eu falo, cara, o que eu tô fazendo? E aí eu me sinto tão mal, velho. E é isso, cara. Tá vendo, Renan? Você falou que você não tá nem se trocando, eu nem levantei da cama. Então, eu falo, caraca, mano, o que eu tô fazendo? Um vagabundo. E aí eu começo a me cobrar também. Que é bom falar. E tá vendo? Você às vezes está sentindo isso em casa? Às vezes é um diagnóstico que você está procurando, não é depressão. Às vezes procurar um médico, um neuropsicólogo é importante, né? Porque Sim. eu conheço várias pessoas que foram diagnosticadas e disseram, cara, se eu soubesse disso antes... Sim. Não é? É isso mesmo? Mudou a minha vida. Porque eu não me cobro. Às vezes eu não estou produzindo de manhã, só que eu estou lá até meia-noite produzindo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas, mesma coisa, às vezes meu marido sai para trabalhar às 8 horas da manhã. Eu falo, nossa, eu tô de pijama. Mas, às vezes, ele já tá dormindo e eu tô trabalhando. Exato. Né? E a gente quer manter aquela rotina. Padrão das 8 horas até as 5, 6 horas ali, né? Mas é sempre importante, né, um diagnóstico com o médico. Com o neuropsicólogo e o médico para... Você sabe por que eu gosto de fazer o podcast? Vai mudar. Porque do nada, nós estamos falando de TDAH. Estou aqui com a dona de uma operadora, dona de uma clínica, e sabe o que nós estamos falando, gente? TDAH. Do Renan lá. Explicando que eu não sou um vagabundo. Que é, entendendo que eu não sou um vagabundo porque eu não vou trabalhar cedo. Que loucura. A gente se cobra muito na vida, né? Tudo a gente acaba se cobrando. Né, é chato isso. As pessoas cobram da gente. Você sabe que eu tenho dificuldade, até comentei com você, de rede social. Tem época que eu gosto de rede social e tem época que eu não gosto. Por quê? Às vezes eu me cobro. A pessoa tá... A gente tem que estar sempre postando que tá ativo, que tá... E não, tem momento que você não tá. Só que tem momento que você tá trabalhando no sábado e a pessoa não tá. E a pessoa tá lá postando que tá na piscina. Então, a gente quer manter aquilo, aquela... hoje em dia é chique ser produtivo, é chique ser isso. E foi onde eu comecei a me sentir mal. Porque eu estava com um negócio muito grande, tinha dia que eu não conseguia produzir. E a rede social, ela acaba sendo um problema, não só para quem tem algum tipo de TDAH, ou principalmente quem está em depressão, mas tá todo mundo muito feliz, né, na rede social. Não, tem dia que eu abro a rede social... Todo mundo muito rico. Rico. E muito feliz. Muito feliz, nos melhores lugares. Eu falo, caceta, mano, será que é só eu que estou aqui em casa, vendo Bom Dia Brasil, sem nada para fazer? E eu acho que essa onda que a gente está passando agora, dessa rede social tão presente nas nossas vidas, está deixando um pouco das pessoas doentes, né? Sim, com certeza. Você vê a pessoa muito bonita, muito rica, muito maravilhosa, com uma vida muito perfeita. E aí acaba as crianças mesmo, os jovens, acabam não querendo trabalhar, mas acabam querendo ter uma vida muito boa.
E aí acaba acelerando o consumismo. É. Então, hoje, é importante falar do valor, voltando a falar do empreendedorismo, é importante falar do valor do trabalho. É muito prazeroso trabalhar. É desafio. A gente está falando das dificuldades, mas é desafio. É muito gostoso você falar, eu consegui esse mês, consegui o mês seguinte, mas também saber que o mês que não dá, tudo bem, aquilo não é um decreto. Porque quando você pega só um mês, uma pandemia, meu Deus, você não via luz, não via luz. Aí você desanima. Não, vai passar. Né? Eu tenho tatuado na perna, tudo sempre passará, porque, e realmente, tudo passa. Então, o momento bom passa, o momento ruim, é clichê falar, mas é verdade. É verdade. E aí, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, se apega só às coisas boas e acaba se frustrando demais. Porque a vida não é só momento bom. Né? Ela tem problema e o gostoso é você vencer o problema, você vencer o desafio. E aí entra a fé também. Se você não acredita em nada, se você não tem algo por trás que te sustenta, na hora do desafio vai ser mais difícil você passar. Vai ser mais difícil. Você não tem um apoio. E acaba perdendo a fé em si mesmo, né? Sim, acaba perdendo. Isso que é o pior, né, cara? Isso que é o pior. É isso que faz a pessoa mendigar na rua. Às vezes você vê uma pessoa tão inteligente, tão bonita, mas o que aconteceu? Ela perdeu a fé nela. Então é triste, né? Às vezes as pessoas xingam, é vagabunda, isso. Gente, é triste, a pessoa ela parou de acreditar nela. Então você imagina a situação que ela não está. Né? A gente tem que olhar com amor, com compaixão. Para tentar entender o que essa pessoa está passando, né? Eu também fico, às vezes eu vejo a galera, eu tenho dois caras que moram na rua, e eu sempre passo lá, eu vejo eles, e eu já conversei com um deles. E você vê a história da pessoa, você fala, caraca, mano. Até eu, sabe, a gente tenta ajudar, mas ele também não, enfim. Mas a história você fala, caraca, mano, que pesado, tá ligado? Mas ele tá ali dando risada. Ela não quer se ajudar. Exato, né? Ele tá ali dando risada e tal. Ela não tá conseguindo ainda sair daquele processo. Mas tá trabalhando mentalmente ali. Então é muitos assuntos, né, a gente juntar a rede social. A pessoa hoje em dia, ela tem que ter o prazer, o amor em trabalhar. Por quê? A vida do trabalhador não é fácil, você cumprir horário não é fácil. Você ser empresário, você lidar com todos os problemas, as dificuldades. E o que sustenta muito também é você saber, às vezes eu olho, tem muita gente que depende de mim. Sim. Entendeu? Tem muito funcionário que está lá dependendo de mim. Então, quando eu faço, eu olho para eles. Né? Essa conquista que nós tivemos de trazer a Sorridente para cá, eu fiquei tão feliz porque vai beneficiar muita gente. Muita gente. Da cidade, de Mogi Guaçu. Então, vai beneficiar paciente, vai beneficiar funcionário. Então, é algo bom, assim, para muita gente. E isso é o que dá prazer. Imagina se você tivesse desistido lá atrás desse sonho. Quanta gente hoje... Olha pra você ver, né? Como é que as coisas são interligadas, né, cara? Se você tivesse desistido do sonho lá atrás, há 13 anos, quando você se formou, não, vou deixar nessa caixinha aqui que eu vou ter uma operadora. Hoje, quantas pessoas estão se beneficiando desse seu sonho, desses 13 anos de engajamento, de luta, de manter viva esse sonho, e hoje, quando ele se concretiza, né, nesse período que já você está com a operadora, quantas pessoas, sem saber, estão sendo beneficiadas por esse sonho, por essa entrega, por essa resiliência de estar buscando isso, né, cara? Tive pessoas ao longo do caminho que me inspiraram. Seu Carlos, que faleceu, que era o dono da operadora, me inspirou muito. A Idelma, que era dentista do sindicato do meu pai, me inspirou porque eu era paciente dela, eu achava bonito, ela fazia com amor. Foi uma pessoa que me inspirou muito. Né? Meu pai me inspirou muito, me inspira ainda. Meu pai é muito trabalhador, me inspirou muito. Aí eu tive filho, que né, mantém a gente a continuar. Então, são pessoas ao longo da trajetória. E eu espero também inspirar pessoas e ajudar, né, com exemplo bom. Que ainda vale a pena trabalhar, não é só a rede social, né? Que os filhos têm que dar valor. E tem muita gente que não trabalha, né? Não quer trabalhar, né, Fer? Eu vejo cara de 30, 40 anos que mora com o pai,
tá rezando, não, tá rezando pro pai morrer pra ele ficar com a herança. É. E a herança é uma casa e um carro, tá ligado? Eu falo, cara, o que esse cara vai... E tá cada vez mais, assim, O que né? esse cara vai, né, tem na cabeça, mano? Tipo assim, puta, não... Ah, enfim. E eu tenho medo de como vai ser o nosso futuro se essa geração não se aprumar, sabe? Despertar. É. Por isso que é importante, igual você aqui, se você gosta, né, e de conversar com pessoas e você mostra, faz questão de mostrar bons exemplos. É lógico, é. Isso é muito importante, cada vez mais mostrar bons exemplos de que dá certo, de que a pessoa é feliz, De que o trabalho traz essa felicidade, né? que apesar de todos os desafios, né, vale a pena, hein? É gostoso. E não só desanimar, animar, que os dias são diferentes. Todo dia vai ter um são desafio, iguais. né, cara? E tem um cara que eu gosto muito do Tony Robbins, não sei se você conhece. Eu não sei nem se é dele essa frase, mas ele diz que às vezes o nosso maior problema é o nosso maior aliado. Porque é esse problema que vai te mostrar o caminho, que vai te dar a satisfação de superá-lo, que vai te mostrar uma força que às vezes você não sabia que existia dentro de você. Então, às vezes a gente olha o problema como uma coisa ruim, mas se você parar para pensar, todos os problemas são bons. Sim. Porque ele nos dá a oportunidade de ser melhor. Sim, porque aí você passa o desafio, você fala assim, nossa, como eu sou foda de ter passado Exato. por isso. E você Né? vê que você arranca É gostoso, força. é gostoso. O que te motiva, Fer, sair da cama todo dia de manhã? Hoje, meu maior motivo é meu filho. Hoje, meu maior motivo é o meu filho e a minha realização pessoal também. Eu me cobro muito, eu gosto muito de me sentir útil, de trabalhar, de lidar com pessoas. Eu gosto bastante. É claro que tem dia que eu não gosto, como a gente falou. Se a gente fala, eu gosto, acaba sendo muito genérico. E aí a pessoa fala, mas nossa, eu tenho dia que eu não gosto. Então, não. Mas eu amo lidar com pessoas, conversar e trazer soluções. Eu não sei se a galera tá ouvindo, Renan? Tá, mas tá caindo um mundo aqui. Tá caindo um mundo aqui nos nossos estúdios aqui, num dos nossos 17 estúdios que nós temos. Tá caindo aqui um temporal, mas os nossos microfones, obviamente, que tem o cancelamento de ruído, eu acho que as pessoas de casa não estão ouvindo. Você O sabe... Renan tá ouvindo ou tá ouvindo a chuva? Tá ouvindo a gente, tá normal. Eu acho que ninguém em casa tá ouvindo a chuva, não dá. Tá bem forte. Pra gente aqui tá um barulho, mas é que o microfone não vai. Eu queria tocar num assunto agora, que as pessoas, muita gente trabalha, faz o que gosta e tal, mas tem muita gente que só trabalha pelo dinheiro. O quanto o dinheiro é importante na sua busca por felicidade, né? Porque a gente está sempre buscando felicidade. A realização do trabalho nos traz um certo grau de felicidade. Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque tem muita gente que acha que ganhar dinheiro é errado no Brasil. Que acha que ganhar dinheiro, e até alguns religiosos eu já ouvi falar que, nossa, pode passar um camelo, tem uma frase dessa que é bíblica, pode passar um camelo no buraco de uma agulha, mas Pega só um trecho da Bíblia. Não consegue entender e fala essas besteiras. Só que, porém, eu já sou um cara que pergunta e respondo. Eu sei que na Bíblia aparece mais a palavra dinheiro do que a palavra amor. E isso é um paradoxo, porque ganhar dinheiro não é feio. Como é que você encara essa relação entre se ganhar dinheiro, Você religião? pegou num ponto meu que eu hoje melhorei muito, mas é uma dificuldade que eu sempre tive, talvez por ser muito engessada no início a religião. Então, eu quis muito convênio porque eu atendia, eu não conseguia cobrar da pessoa que eu estava atendendo, ainda mais porque eu estava resolvendo uma dor dela. Hoje a odontologia é muito estética, mas eu gosto muito do atendimento de urgência, então eu não conseguia cobrar. Entendi. Era um ponto muito difícil para mim. Por isso que eu queria o convênio, porque o convênio é o convênio que me paga, não é a pessoa. E como eu sempre trabalhei com a classe trabalhadora, que é, né, que eu gosto,
eu falava, nossa, coitada dessa pessoa, ela está se esforçando tanto, né? Aí eu nem cobrava. Acabou virando Se uma a pessoa filantropa. chegasse na clínica de bicicleta, eu não cobrava. É Então eu mesmo? tinha muito essa dificuldade, ainda tenho essa dificuldade, mas hoje eu entendo que tudo tem um valor. Eu Exato. estudei, eu trabalhei, então eu tenho que cobrar o justo. Então eu tento ser de verdade, não é uma propaganda, tá? É uma forma minha de trabalhar. Quem é meu paciente, quem trabalha comigo sabe, eu tento ser de uma forma justa, que eu coloco um valor que seja justo para a pessoa. Mas hoje eu também entendo que o dinheiro é algo maravilhoso, bom, e que eu posso, necessário, para viver, para sobreviver, e que quanto mais eu ganho, mais eu posso ajudar pessoas. É isso. Tá? Também não é uma propaganda. Mas eu penso assim, se Deus me deu, hoje eu posso ajudar. E também não sou de ficar falando quem eu ajudo, quem eu deixo de ajudar. Mas eu vejo isso como uma bênção de Deus me dar, né? Eu acredito que nós estamos aqui de passagem. Então, se Deus está me dando enquanto eu estou nessa terra, eu posso distribuir dentro de um normal, partilhar, né? Para as pessoas que estão perto de mim, que estão comigo. Então eu vejo muito dessa forma. Hoje eu consigo ver como uma bênção e como algo maravilhoso. Mas é aquilo que você falou, por bastante tempo eu ainda tinha essa crença muito limitante. Para que eu preciso mais do que eu preciso para viver? Mas hoje eu penso na crença do merecimento. Eu luto muito, eu trabalho muito. Então o dinheiro vem como uma bênção na minha vida. E ele fica quando eu distribuo. Porque também se você tem aquela ganância, aquela, né, só para você... Avareza, né? Aí não dá. O dinheiro não fica. Não. Né? E também gosto muito de pessoas que são humildes, de espírito humilde. Então a pessoa que ela tem dinheiro e ela consegue manter a humildade dela, é a pessoa que eu admiro. Porque senão, se ela também acaba... O dinheiro tem que servir, não você servir o dinheiro. Eu acredito muito nisso. Mas você pegou num ponto que eu ainda luto um pouco, mas hoje eu já lido melhor com essa... Senão eu não cobrava nada. Fazia tudo de graça. Você sabe que, conversando contigo, é tão legal, por isso que eu gosto de fazer esse programa, cara. Conversando contigo, a gente vê isso no seu olho, sabe? Esse amor, essa presença de Deus falando através de você. E tem uma frase que eu uso para minha vida, que tem pessoas, a frase é a seguinte: tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só têm dinheiro. É tá pura ligado? realidade. Porque pura realidade. Puta, tem tanta gente que não tem nem um pouco de dinheiro e é avarenta, não é humilde. E tem gente com tanto dinheiro que também só tem dinheiro, mas tem gente com muito dinheiro que é humilde, que é gente boa, que faz o bem e, puta... eu vejo muito assim, o dinheiro como muito ligado à prosperidade. Existem pessoas que elas ganham pouco, mas se chega na casa, tá limpinha, comida bonita, os filhos limpinhos. É uma prosperidade que nunca falta, falta. E ela é feliz. É feliz. Eu tenho vários exemplos perto de mim que são pessoas prósperas. Assim como tenho exemplos também de pessoas que ganham muito dinheiro e tá sempre faltando. O cartão tá estourado, tá reclamando, tá com depressão, tá triste. Então, eu acabo comparando muito os dois lados. Eu sempre peço para Deus prosperidade. Porque a prosperidade é você viver muito bem com o que você ganha. Com o que você tem. Você tem. Prosperidade não é ter um carro do mais novo. Não, é ter um carro que não vai te quebrar, não vai dar problema, você vai estar feliz. E entender, né, Fê, que... O valor diferente. Né? Entender que independente do quão gorda é a nossa conta bancária ou não, entender que o que é valioso é a nossa família, nossos filhos, as pessoas que estão perto da gente, né? Sim. Cara, em muitos momentos da minha vida, de dificuldade financeira até inclusive, nunca me faltou nada. Tá vendo? Porque eu acredito que eu sou muito próspera. Então,
Para mim isso é prosperidade. Você, por mais que você às vezes não está com dinheiro, mas você está próspero, não está te faltando, você não está devendo, você está conseguindo controlar. Então eu admiro muito isso. A prosperidade é muito isso que eu peço para Deus. Prosperidade, não só o dinheiro, peço prosperidade mesmo. Cara, que bom falar contigo. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, antes da gente encerrar, porque você trouxe agora voltando para o plano de saúde, tá? Voltando para o plano de saúde. Você fechou agora com o sindicato e é muita gente, né, que é funcionário público no Mogi Guaçu. Sim. Quais são as principais dúvidas que talvez essas pessoas possam ter, porque é uma coisa muito nova para eles, né? Sim. Quais as dúvidas mais frequentes? Onde passar, Tá. rede credenciada. Então nós temos o nosso site, a rede credenciada, e lá também tem o telefone que a pessoa pode ligar, mandar mensagem, perguntar Tá. quais os dentistas que estão atendendo. Quando começa agora, 1º de abril. 1º de abril. E onde ela pode passar, também ela consegue essas informações Tudo no site. no celular. Que mais? Quais os procedimentos que cobrem. Tá. Então, no geral, canal, restauração, cirurgia, limpeza, Nossa. cobre. Nós respondemos a ANS, então são procedimentos cobertos pelo rol ANS, são vários procedimentos. Tá. Então é só entrar no site, o funcionário que está em dúvida, lá ele vai ter... Pelo WhatsApp é mais fácil, é o canal mais fácil. No site tem as informações também, Tá. mas é o canal mais fácil. E temos também nosso Instagram, @Solidente. Solidente. E o site? www.solidente.com.br. Tá. Igual tá aqui na tela, para a galera que tiver em dúvida poder entrar em contato. E você sabe quantos são os funcionários públicos do Iguaçu? E juntando essas cidades dá 7 mil. Nossa, é gente, hein? E também o funcionário que quiser colocar a família no plano, ele pode procurar o sindicato e trazer o benefício para a família toda também. Que legal, Isso é que legal. uma vantagem muito boa, não só para ele, mas também para a família. Que legal. E certeza que ele vai ser bem atendido, e se não for, pode me procurar. Não, eu tenho certeza que vai ser bem atendido. A Solidente, cara, eu conheço a Fernanda há algum tempo, mas você sabe que é a primeira vez que a gente troca uma ideia. Verdade. E, cara, É muito rápido, né? Sempre a gente conversa sempre rápido. conversa tão rapidamente. E que fantástico, que pessoa fantástica. A gente já está aqui há mais de 1 hora Eu falo bastante. conversando e ficaríamos aqui muito tempo, cara, conversando. Mas eu só tenho a te agradecer por esse nosso bate-papo. Ficou muita coisa pra gente conversar ainda. Eu acho que a gente pode até marcar um outro. E, cara, que você continue sendo essa pessoa que se doa tanto pelo fato de se doar. Sabe, que a gente sabe, você já é uma empresária de sucesso, você não precisava fazer o que você faz, e ver você falando do jeito que você falou aqui, de coração, pra gente é muito legal. E é uma inspiração, porque saber que ainda tem gente que trabalha pelo trabalho, sabe? Porque acredita que é algo que vai trazer benefícios para as outras pessoas. Sim. Não trabalha só pelo fato de ganhar dinheiro ou porque vai conquistar isso ou aquilo, não. Porque sabe que fazer o bem para as outras pessoas vai te trazer de alguma forma o ganho financeiro, a felicidade e, enfim. Só quero te agradecer e queria que você desse uma mensagem para quem está assistindo a gente de como se transformar numa pessoa melhor a cada dia, como você vem se transformando. Eu também estou no processo e voltando a falar, o que me sustenta é a minha fé, a minha crença, o que me mantém também muito é a minha família, os meus valores, os meus pais, os meus irmãos, as pessoas que trabalham comigo. Eu sou muito feliz com todo mundo que trabalha comigo, graças a Deus eu tenho assim, uma equipe maravilhosa que está junto comigo. Eu faço questão de olhar para cada um de uma forma única. É claro que tem momentos que não dá. Então, o que a Solidente e a Fernanda visa? Todos os lados. O lado do trabalhador, o lado do empresário e o lado do dentista. Então, com isso,
eu, né, quero ainda que a Solidente seja uma referência maior e que eu mostre para os meus pacientes os valores da Solidente através da minha vida, porque não adianta a gente colocar, às vezes você vê num site, valores da empresa, ética, honestidade, e aí você vai ver, não tem nada a ver. Então, assim, só no site. Eu quero muito mostrar, através da minha vida, do meu exemplo, o que é a Solidente, o que a Solidente representa para todas as pessoas que usam ela e adquirir o plano. Fê, obrigado. Fiquei muito feliz. Satisfação imensa, cara. Eu que fiquei feliz de receber você aqui, de ouvir essa história fantástica. Ih, tem muita história. Muita história, né? Obrigado mesmo, marca viu? Um outro dia. Vamos marcar sim, continue sendo essa pessoa que inspira tantas outras, tá? E eu quero falar também, para você que está em casa, que ó, você tá vendo eu sempre alinhado, não tá? Eu tô sempre assim, alinhado, porque eu me visto lá na Liberté. Liberté que fica lá na rua 15 de novembro, em Mogi Guaçu, número 170. Se você quer usar grandes marcas, ficar alinhado, bonitão, mano, só tem um lugar. Lá na Liberté você encontra desde Tommy, você encontra Pierre Cardin, enfim. Quer se vestir bem? Liberté Moda Masculina em Mogi Guaçu. Renan precisa ir lá, por quê? Tá vindo aqui vestido como um mulambo. Então, a Liberté, a Adriana da Liberté vai dar um jeito no Renan, vai deixar ele galã, elegante, sempre pronto para conquistar corações nesse nosso mundo. Mesmo porque ele é casado, então não vai conquistar ninguém. Fê, obrigado. Obrigada. Que a gente possa se ver outras vezes e ter a oportunidade de conversar aqui mais algumas vezes, tá bom? Com certeza, espero voltar mais vezes. Obrigado. E para você de casa, a gente se vê na próxima semana com mais um Rota 44. Tchau.